Tricolor, o nome do filme. Boa noite! Estamos no ar, Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. E hoje a gente vai ouvir histórias muito bacanas do nosso convidado Estevão Soares, técnico de futebol e ex-zagueiro do São Paulo. E conosco aqui também Mesquita, Fábio e Daniel Sadias, hoje nós vamos bater um papo bacana com Estevão Soares. E primeiramente eu vou dar boa noite ao nosso convidado, Estevão Soares. Oi, Aldo. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando, né? Muito feliz por estar aqui com vocês, principalmente por falar do Tricolor, né? O Tricolor é nossa casa, é nosso coração, e participar um pouquinho do manicômio aí para ver o que tem nesse manicômio, né? Se a gente não consegue sair louco, não. Quero saber. Vamos que eu digo, falar muito de futebol. Nem quero imaginar. Futebol é minha vida. São 49 anos dentro desse paraíso. É por isso que eu costumo dizer, manicômio tricolor, maluco é quem não assiste, porque o que a gente conta de história aqui não está escrito. E o Estevão Soares já foi jogador do São Paulo Futebol Clube, já treinou vários times do futebol brasileiro. E para quem não conhece, vou passar a palavra para o Estevão Soares se apresentar para todo mundo aí. Contar a história dele, né? Poxa, que legal. Eu estou com 65 anos. Desses 65, como eu falei, são 49 anos dedicados ao futebol. Foram 21 anos dentro do campo, 2 anos na base do Guarani, quando eu fui em 72 para lá, com 15 anos. Eu fui aprovado no teste, joguei 72 e 3 na base do Guarani. Em 74, eu estreiei no profissional com 17 anos e meio, marcando o Pelé no Pacaembu. Santos e Guarani. Caraca! Foi uma glória. Maravilha. E dentro do campo fiquei durante 21 anos. Foram um tempo muito legal, com passagens de norte a sul do país, como você citou. E em 1993 eu encerrei minha carreira, com 37 anos, no Primavera de Indaiatuba, que até então era um time comandado pelo Juan Figas, um empresário, e pelo Eli Carlos, irmão do Silas, que jogou no São Paulo na seleção brasileira. E ali, no mesmo dia, eu encerrei, cheguei para treinar, depois essa historinha é legal. Eu, com 37 anos, nós jogamos no domingo à tarde em Serra Negra. Eu já estava mais para lá do que para cá. E tinha um centroavante do Serra Negra com 21 anos, um pretinho. Esqueci o nome dele agora, nunca esqueço. E para resumir, 20 minutos de jogo, estava 3-0 para os caras. A hora que eu virava, ele estava no alambrado já. Perdemos de 4, mais ou menos. Eu vim para São Paulo, eu morava aqui. Falei, para achar isso é duro, não estava? Aí eu voltei na terça-feira para Indaiatuba para treinar a representação. A hora que eu troquei de roupa, o Eli Carlos veio na sala e falou: Estevão, você não quer vou te propor uma coisa. Eu falei: o que é, Eli? Ele falou: você não quer assumir o time, faltam 2 jogos? Imagina como é que é. O jogador de futebol é uma morte parar, né? Você acha que você está bem. Nós vimos agora o último caso mais recente, foi o próprio Hernani de São Paulo. Coitado, fisicamente já estava no limite. Eu falei: você está querendo me parar? Ele falou: não, você só dirige os 2 jogos, que era o Ailton Lira, o treinador, que tinha saído. Né? Você dirige os 2 jogos, depois você volta. Eu falei: tá legal. Então aí saí, fui lá, troquei a roupa, me deu o apito, aí dirigi os 2 jogos, as 2 semanas de treinamento, para nunca mais. Aí subiram as dores, e isso foi em 93, né? Então já são 28 anos para 29 anos agora, como treinador. Então, já estamos também
com bastante rodagem nessa área, né? Então, é uma história muito legal dentro do futebol. Olha, e tem uma mensagem para você aqui. O William Stein tá mandando um abraço para o Estevam. Esse é gente fina. Trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos lá no Piauí. É um belo treinador de goleiro. Estava lá em Manaus agora, está em casa, desempregado. William, vamos arrumar emprego aí para nós. Voltamos a trabalhar juntos. Gente boa, da melhor qualidade, um grande profissional. William, vai lá no São Paulo. Aí tá com um goleiro que precisa esticar o braço. O SPFC Eterno tá dando boa noite. Sou fã do Estevam. O Slipper tá dando também boa noite, rapaziada. Ele que é nosso amigo aqui, tá acompanhando pela Twitch. Também nós estamos também pelo Facebook, YouTube e Twitch. O Vadão são SPFC. Estevão é treinador raiz. Sou fã demais. E o que susto que eu levei agora, viu? Que susto que eu vi Vadão. Falei, pô, será que é o Vadão? Meu irmão, a gente é maluco, Deus, mas ainda não é paranormal. Eu tenho 2 amigos de Vadão. Um dono da chocolateria aqui nas Perdizes, meu amigo, dono de chocolate, e o Vadão, que nós somos criados junto no Guarani. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? O Willis tá dizendo aí, esse tem história, hein? Tem mesmo. Vai contar bastante história pra gente. Tem. E aí, Mesquita, você tem uma pergunta para o Estevam Soares? Não, primeiro, assim, dar um abraço ao Estevam, porque faz parte da... Tá, os caras vão começar a me zoar aqui, né? Faz parte de uma época minha, que eu sou lá dos 70 para os 80 que eu comecei, né? E o Estevam só ganhou um campeonato brasileiro, o primeiro do São Paulo, quando os adversários tinham Falcão, tinham Zico, tinham Cerezo, né? Ele jogava só com gente tranquila, né? Reinaldo, e teve aquela só tinha gente tranquila. Reinaldo, Toninho Cerezo. Pois só gente fácil de jogar, né? Inclusive, a gente conversando aqui com outros entrevistados, até os times do interior de São Paulo, e o Campeonato Paulista e o Carioca tinham um outro peso naquela época, né? Se você vê as escalações dos times hoje, dá medo, né? Só tinha fera. A maioria dos caras que se tornaram grandes jogadores estavam lá. Como era isso? Estevam? Você encarar, né? Entender hoje o tamanho do peso disso, de você ter jogado com essas feras aí você vê hoje, né? O pessoal fala, não, campeonato estadual, mas o campeonato estadual da época só tinha monstro. Até porque o brasileiro era menor, né? Era mais ou menos o formato que são os regionais hoje. O que acontece, em primeiro lugar, pouca gente saía do Brasil. O próprio Pelé jogou a carreira dele toda aqui, o Zico saiu depois de uma certa idade, ou seja, Ademir da Guia ficou o tempo todo aqui, o Rivelino, o Enéas saiu depois de muito tempo, ou seja, era muito difícil. Dinamite foi e voltou, né? O próprio Reinaldo ficou o tempo todo aqui no Brasil. Então, os grandes craques, eles ficavam aqui. Eu sou saudosista, mas não muito. Eu costumo falar o seguinte: você imagina se todos esses jogadores que estão na Europa, ou seja, a própria seleção brasileira nossa, 90% são na Europa, se estivessem todos no Brasil hoje, a seleção olímpica que nós vimos hoje, todo mundo jogando aqui, o que seria esse campeonato? Então, os tempos mudaram, porque os clubes, o cara não ficava menos do que 8, 10 anos no clube, ou de repente encerrava a carreira ali, como foram muitos que fizeram isso. Infelizmente, tudo mudou. Hoje em dia, abriu-se muito o mercado europeu, o mercado asiático, assim, nós não conseguimos mais segurar. Agora, o que me preocupa não é nem tanto isso, porque, de qualquer maneira, são brasileiros, né, que estão fora, mas são brasileiros. O que me preocupa é a nossa formação. A nossa formação, ela modificou muito, ela mudou muito em todos os quesitos, no sentido comportamental,
Hoje, eu acho que falta hoje nós voltarmos àquele negócio de, opa, você é garoto, baixa a sua bola aí, você respeita o seu clube, respeita o seu treinador, tem um pouquinho mais de calma, seu empresário fica um pouquinho mais afastado. Esse é o primeiro ponto, comportamental, para nós criarmos temos uma dificuldade. Mais homens, mais profissionais até, não só profissional dentro do campo, mas como fora. E a segunda parte, a parte técnica. Acho que nós temos que regredir, nós temos que voltar no nosso, voltar no âmago da nossa mãe, que é o futebol, que é a criação, na parte técnica. Nós temos que dar o beabá, dar o lúdico para o jogador trabalhar, o domínio, o passe, o drible, sabe? É claro que o campo reduzido é excelente, você fazer campo de minutos, mas tem que abrir o campo, deixar esses garotos, principalmente das categorias menores, sub-12, 15, 17, driblarem, jogarem, que é para nós não perdermos a nossa essência. Então, se nós não voltarmos a isso, se não passarmos a corrigir, olha que eu tenho andado pela periferia, eu falo a periferia, a frase do Leão, periferia do futebol, os clubes menores, eu vejo muito, e nos clubes grandes também, você vê o cara com jogador dos times grandes, formação com erros básicos, erros de cabeceio com o olho fechado, domina com a cabeça baixa, corre com a cabeça baixa, não usa a perna não, certo? Não usa, ou não trabalha, ou não treina a perna não dominante. Coisas básicas, na parte técnica, nós teremos que mudar. Do chat aqui, o Luizão tem uma pergunta. Ele está perguntando quem foi o melhor jogador que você enfrentou na carreira como jogador. Ô, Luizão, eu vou falar alguns nomes, então eu vou deixar para você. Centroavantes, Serginho Chulapa, Enéas, César Maluco, Roberto Dinamite, Nunes, do Flamengo. Só criança, Careca, viu? Só gente. Careca. Estou falando só de camisa 9. Careca, Dario Peito de Aço, Zico, Muricy Ramalho, Ademir da Guia. Meu Deus, aí vamos por diante. E aí eu vou falar um que eu joguei 2 vezes contra ele, vou incluir nessa lista também. Joguei com 17 anos e meio, e no ano seguinte, lá em Campinas, Guarani e Santos, o Edson Arantes do Nascimento. Eu acho que não preciso responder nada, né? Estava resolvendo de falar. Ou seja, vi essa foto. Marcar, né? Não teve vida fácil. Vi essa imagem do Estevão lá. Vamos virar a página, né? O que eu costumo falar é o seguinte, era uma época, né? Ou foi uma época, é por isso que a gente tem que brigar para que as coisas se renovem no Brasil, para que melhorem, para que nós voltemos a ter os melhores jogadores do mundo consagrados. Nós tínhamos excelentes camisas 10, camisa 8, camisas 9, né? Mas tínhamos também zagueiros de muita qualidade, né, cara? Se nós formos buscar o que nós tínhamos de zagueiro aqui no Brasil, ou seja, então era uma disputa muito legal, uma coisa muito boa. O Ed Carlos está dizendo aqui, ó, Estevão é um dos maiores técnicos do Brasil. Não, eu não sou o maior, não, eu sou o segundo, Ed. O primeiro são todos os outros. Imagina. Até os anos 80, a gente, quando assistiu o Campeonato Paulista, a gente comentava. Legal, eu acho que a mais legal que eu estou, como falei, 39 anos, então eu já fui chamado no futebol de cabeça de bagre, já fui chamado de craque. Como treinador, já fui chamado de burro, já fui chamado de gênio, o mister é um gênio, mas eu nunca fui chamado de, graças a Deus, de mau caráter, de corrupto. Então, essas coisas eu acho que é o que vale o ser humano, né? Nós temos que prezar isso. Acho que a vida, o que nós levamos e o que fica, como eu falei, são 49 anos de derrotas, de vitórias, de conquistas, mas eu acho que o troféu maior de conhecer o Brasil, de conhecer o mundo, de ganhar dinheiro, mas o troféu acho que maior mesmo foram as amizades, né? As amizades que você adquire, tanto com jogadores como com a imprensa, como nós estamos fazendo agora, tendo a oportunidade de nos conhecermos,
trocar ideia, eu acho que é o melhor presente. Então, nos anos 80, quando a gente acompanhava o Campeonato Paulista aqui, conversa de bar, de rua aqui, a gente falava, ó, São Paulo vai jogar contra o 15 de Jaú em Jaú. É pedreira, hein? Jogo difícil. Vai jogar contra o 15 de Piracicaba. Nossa, sair com empate de lá tá de bom tamanho. Os tempos mudaram, e hoje em dia, se você vai pegar um desses times, vai jogar contra o Mirassol lá em Mirassol, Linense em Lins, e assim por diante, parece que vai jogar contra o vento. E isso refletia também nos jogadores, porque chegava, vai vir um jogador, um tal de Estevam, um zagueiro, vindo lá do 15 de Jaú. O cara joga muita bola. Hoje em dia, quando vem um jogador de interior, ele pondo muito para compor elenco. Os times do interior, hoje, eles estão mais numa situação de falência ou ainda tem uma solução para eles? Eu acho que estão a nível de falência. Ou se tornam clubes empresa, mas mesmo assim é difícil. E essa pergunta ela cai naquilo que eu falei antes aqui. Vamos lá. Vamos dizer, por exemplo, o 15 Piracicaba, que é um clube que eu joguei e eu dirigi. O clube, sabe, né? É um clube que não tem calendário, está disputando a Copa Paulista agora. É muito difícil, certo? Ao passo que se você colocar um clube desse, se você abrir brasileiro para esse clube, sabe? Você abrir 8 brasileiros no Brasil, certo? 8 séries. O 15 está na 8ª série. Mas ele sabe que daqui, se ele fizer um planejamento com patrocinador, ou seja, com sócio torcedor, com um organizacional muito bem feito dentro do clube, daqui a 10 anos ele está na Série A do brasileiro. Agora, ele jogando na Copa, o que adianta ele montar um time ou ele ter? Então, os clubes pararam de ser investidor na base, certo? Esses clubes não têm condição mais de... Antigamente, não. Os regionais eram 7 meses, 8 meses. E os brasileiros, o brasileiro, né, que não tinha B, era um brasileiro só, era 4 meses. Então, esses clubes tinham tipo 70% do ano com calendário. Então, você conseguia investir. Como é que você vai investir para disputar um Campeonato Paulista de 3 meses? É muito complicado. Então, está mais do que na hora. E eu não vejo, pior é que eu não vejo ninguém falar, Fábio. Eu não vejo ninguém falar, vamos fazer um simpósio para nós recuperarmos emprego, para criarmos emprego para jogadores, para treinadores, para comissão técnica, para a imprensa, para vocês que têm uma live, que vão ter muito mais do que divulgar, o que falar. Então, se não tiver uma virada no Brasil, no organizacional, a coisa cada vez pode ir mais para baixo, é complicado. O José Cardoso disse aqui, ó, Estevão jogou muita bola. E o Lucão, Estevão já dirigiu o meu glorioso Atlético Sorocaba. Muita gente vai lembrar ainda lembra desses clubes do interior. Eu, por exemplo, eu tenho um primo que ele foi goleiro do Rádio de Mococa, lá nos anos 80 ainda. Ele quase foi jogar no Palmeiras. Eu não lembro por que a negociação acabou melando. Aí o Rádio de Mococa acabou, faliu, e o estádio hoje está abandonado. Acho que virou arena de rodeio, mas nem rodeio lá em Mococa tem. Então, que a cidade é pequena. Os clubes do interior hoje, eles têm esse grande problema. O calendário dura 3 meses, aí você tem que você tem que arrumar jogador da base e jogador sub-20, e ainda a condição muito precária para eles, tanto financeiramente como o salário, como alojamento, que às vezes vivem uns alojamentos aí que albergue de cidade pequena aí é muito mais organizado. Então isso, eu pelo menos entendo que isso complica muito o desenvolvimento do futebol como um todo, porque, como eu falei, antigamente você pegava jogadores do interior, era um celeiro de jogadores. O São Paulo montou um time muito forte trazendo um jogador de interior. Tanto é que você vê o Guarani foi campeão brasileiro. E é um clube do interior. Foi o único, aliás, do interior a ter o título de campeão brasileiro. Então isso deixa o futebol no Brasil
cada vez mais, assim, empobrecido tecnicamente. Você concorda com isso, Estevam? Eu concordo plenamente. Né, você vê que a gente roda, Aldo, e volta naquilo que eu falei. Os clubes do interior eram formadores. Todo mundo, todo ano, você começa por Campinas, Guarani, Ponte Preta, Inter de Limeira, quem mais? O Mojimirim, Botafogo de Ribeirão Preto, Comercial. Estamos com uma pequena dificuldade instabilidade. Francana, próprio Roga, um clube nacional. Por quê? Os clubes investiam dentro do departamento profissional e os clubes da capital iam buscar. Hoje não. Hoje é difícil você ter um jogador do interior que venha para um clube grande. Se os clubes grandes, o próprio São Paulo, certo? E a sorte do São Paulo foi ter feito Cotia, ter organizado Cotia e a Leão Celeiro. Nós estamos vendo a cada jogo aí, vem mais. Aquilo ali está que nem... E é porque não se explorou muito, está demorando muito para explorar. Agora sim, certo, que voltou a explorar. Então, se os clubes grandes não criarem, não fizerem na sua base, não vão buscar no interior, porque não tem. E os meninos do interior não têm onde ir, tem que trazer para cá, trazer para os times grandes, tem que fazer teste. Ou seja, tem muita gente por esse interior que fica pelo caminho, porque não tem oportunidade, não dá para todo mundo. O Mesquita e o Fábio têm uma pergunta? Eu tenho. Estevam, bom, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui. Assim, você realmente é uma referência no futebol brasileiro, né? Pegando um pouquinho do gancho aí que você estava falando aí, né, de Cotia e tudo mais, como é que você vê aí? É que assim, eu imagino, né, que a estrutura que um jogador, um moleque, né, começando a carreira lá nos anos 70, era uma estrutura muito diferente do que a gente vê hoje, principalmente nos grandes clubes, né? Como é que era a formação de um jogador? Como é que você descobriu aí que você tinha, né, o talento para ser um jogador de futebol? Conta um pouquinho para a gente aí do início da sua carreira. Então, eu sou, como eu estava falando com vocês em off, eu sou de Cafelândia. Cafelândia é uma cidade entre Bauru e Lins, uma cidade de 16 mil habitantes, muito pequenininha, e na época, nós estamos falando do começo dos anos 70, eu tive muita sorte por ter tido um irmão, o Bo, mais velho que eu, já falecido, que era profissional de futebol. E eu comecei a jogar no time do meu pai lá, nós tínhamos um time de 12, 13 anos, que era um time muito bom, e comecei a me destacar e acabei indo para a Cafelandense, a Associação Cafelandense, que disputava a terceira divisão na época e o campeonato amador do estado. E eu, com 14 anos, era titular do time amador, né? Jogando de médio volante. E eu tive a oportunidade de vir fazer um teste na Ponte Preta em 71, vim e fui aprovado. Só que eu só podia voltar no ano seguinte por causa do colegial. Estava no primeiro colegial indo para o segundo. Nesse intermeio, meu irmão, no fim do ano, veio para o Guarani e me trouxe fazer um teste. Fiquei um mês e pouco fazendo um teste, fui aprovado, tive muita felicidade de ser aprovado. Cheguei como volante, depois de um mês, o Ladeira, que era o treinador, me adaptou como quarto zagueiro, depois back central. Foi minha carreira toda. Então, eu tive a felicidade de ter tido o irmão que estava ali. Mas nesse time do meu pai, lá no Brucutu, Futebol Clube de Cafelândia, tinha no mínimo mais uns 4, 5 craques que poderiam, se tivesse tido uma oportunidade melhor, teriam decolado também, né? Agora, hoje está tudo muito mais fácil. Hoje os empresários eles vão buscar. Eu acho até que é um grande erro dos clubes. Eu, se sou, por exemplo, o diretor de... Travou. Vai bom. Tem uma pequena instabilidade aí no sinal. Uma meia dúzia de escolares. Você imagina, hoje eu fiz uma peneira em Cafelândia em 94 pelo Primavera, que era do Figuer, que na época era um dos empresários mais famosos. Você imagine se eu fizer uma peneira hoje, oficial do São Paulo em Cafelândia, sexta, sábado, domingo. Eu juntei quase 1.000 moleques naquela época, de Lins, Pirajuí, Guarantã, Bauru, Garça, Novo Horizonte, todo mundo foi para lá. Imagine se fizer e não tinha propaganda, não tinha internet, tinha nada. Era na boca e falava um pouco na Rádio de Lins. Imagine hoje você junta 5.000 garotos
Então, os clubes é um outro erro. Eu estou meio crítico até, sabe? Eu estou falando até demais, mas tem que falar, não adianta. Não está falando demais, está falando tudo que a gente quer ouvir mesmo. Os clubes entregaram isso aí para os empresários. Sabe? Se você fizer uma peneira do São Paulo naquela região, cara, você junta 5 mil garotos de 15 a 17 anos, ou de 13 a 17, a 18 anos. É só você anunciar nas redes sociais, anunciar nas rádios de Bauru, de Lins, de Capelã. Então, os clubes estão muito acomodados, sabe? Traz, você tem 100% do jogador. Contratam uma comissão técnica de excelência, de observadores. Não é porque foi ex-jogador que ele tem que ser, não. Ele tem que, talvez, dar uma premiação para o ex-jogador, mas o cara de qualidade, por meritocracia, que tenha bom olho, que tenha olho clínico. E os clubes estão preguiçosos, eles não fazem isso. Por isso que qualquer jogador que se destaque, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, como todos do Brasil, quantos por cento o São Paulo tem? 40%, 50%? O outro é do empresário, porque o empresário, pelo contrário, vai buscar. O empresário, ele tem os olheiros dele, ele tem os parceiros dele, e os clubes ficaram isso aí, na parceria. Eu acho muito errado. Eu concordo com você, viu, Estevam? Deixa eu só falar, dar um pequeno pitaco na conversa do Estevam. A gente concorda com você, sabe, Estevam? Porque, assim, muitas das nossas discussões, a gente fala assim, putz, não é possível, né? A gente falando do São Paulo em específico, né? A gente sempre fala assim, não é possível que lá em Cotia não tenha um moleque que seja melhor do que um jogador X ali, sabe? Não vou falar o nome para não desprestigiar, né? Mas assim, é um negócio incrível, né? E você sintetizou muito bem, porque os clubes deixaram tudo na mão dos empresários e aquele negócio de descobrir o talento, lapidar um talento, a impressão que a gente tem é que ficou muito mais difícil, né? E isso vem muito no que você está falando. Aí talvez possa haver até outros interesses por trás, né? A gente não sabe. Eu também estou dentro e não quero saber. Mas eu acho que seria muito mais... Se eu tenho um clube, se eu sou dirigente de um clube, a primeira providência que eu tomaria era essa. Nós estamos em 2021, a partir de 2022, olha, os empresários que estiverem assistindo aí devem estar adorando que eu falar isso. Os caras, a partir de 2022, só entra jogador aqui que for 100% do clube. E a principal coisa para que isso aconteça é você garimpar, meu. Você monta uma comissão técnica de excelência, de jogadores de confiança do clube, e vai lá, faz, sabe? Você mapeia o estado de São Paulo, tal dia nós vamos fazer uma peneira lá, não sei aonde, depois você mapeia o Brasil e vai por fora. Você pode ter certeza que... E aí tem a capacidade, como eu acho até que o São Paulo está num momento muito bom nisso, fazer a maturação, trazer os moleques de Cotia, pôr para treinar, pôr para jogar, deixar incorporado dentro do elenco, como esse menino que entrou agora, como é que chama o atacante que fez o gol lá na... Marquinhos. Então, o jogo foi o terceiro jogo dele, né? Isso. Então, o moleque estava maturando. A hora que apareceu a oportunidade dele, ele entrou e tomou conta. É verdade. O Daniel Sadias tem alguma pergunta para o Estevam Soares? Opa, tenho sim. Boa noite, Estevam. Prazer estar conversando com você aí. É bom saber um pouquinho mais da história do São Paulo aí, que sempre agrega para a gente aqui. Vou fazer uma pergunta. Como foi essa transição? Você sair do Guarani, chegar no São Paulo em 77, disputar o Brasileiro. Se você não é expulso contra o Operário lá, você ia jogar a final, correto? Então, veja bem, o São Paulo, em 75, eu com 1 ano e pouco de profissional, eu fiz 2 jogos, além desse jogo contra o Santos, jogo contra o Corinthians no Pacaembu, jogo lá em Campinas, esses 2 jogos contra o Pelé, eu fiz 2 jogos contra o São Paulo maravilhosos. Um que nós empatamos de 0-0 no Morumbi, eu marcando o Serginho, o meu campo do São Paulo era o Chicão, Pedro Rocha, Muricy e Zé Carlos. Olha o quadrado do São Paulo. Nós empatamos 0-0. Eu fiz um jogo com 18 anos, um jogo brilhante. Depois nós fizemos um jogo em Campinas, que o Pedro Rocha fez 1-0. Nós empatamos no segundo tempo, também brilhante. Na época, em 75, o São Paulo veio. Eu vou chutar aqui. São Paulo ofereceu para o Guarani, vamos trazer para os dias de hoje.
uma coisa de 10 milhões ou 15 milhões para um jogador do interior. O Guarani não vendeu. O Guarani não vendia. O presidente, o Leonel Martins de Oliveira, o Guarani era um clube que tinha grana, não vendeu. Puta, eu fiquei frustrado, eu fiquei sabendo depois um pouco. Mas, para a falta de sorte do Guarani, para minha pior ainda, passaram-se um mês depois dessa investida em São Paulo. Eu tive uma folga no domingo, fui jogar uma pelada em Minas, em Pouso Alegre, parti a minha tíbia. Às 4 horas da tarde, quebrei a tíbia num jogo. Puta vida. Às 9 horas da noite, o capitão Cláudio Coutinho, que era o treinador da seleção olímpica, anunciou no Fantástico, naquele tempo não tinha informação, né? Não tinha internet, eu não sabia. E eu quebrei a perna, os caras me esconderam o tempo todo. Os malucos lá, uma hora falaram, vai fazer o quê? Ninguém. O cara falou, vamos pegar seu carro, um Opala que eu tinha. A única coisa que eu tinha era um carro. Falou, vamos jogar ele num barranco, bater e falar o que você quer. Eu falei, eu vou perder a perna, o carro. Não faz isso. E aí eu acabei perdendo, saiu a convocação e meu nome estava. Era eu e o Edinho, a zaga do Fluminense, o Tecão também estava convocado, era o Cláudio Adão, era o Júnior do Flamengo, Carlos, goleiro, Batista do Internacional. E eles não sabiam, né? E soltaram a lista. E aí foi uma frustração. Aí eu recuperei, eu recuperei a perna, fiquei um ano parado, aquele tempo era muito difícil. Voltei para o Guarani, fiquei uns 6 meses, eles venderam para o Quinjaú. Eu fiz um campeonato paulista no Quinjaú, um monstro, era o Cilinho, o treinador. Nossa, mas eu joguei muito, muito, muito. Fiz um campeonato recuperado da perna, estava com 20 anos, 21 anos, e fui convocado para uma seleção paulista. Nós fizemos um torneio na Coreia, estávamos há 70 dias na Ásia, rodando, viemos para a Europa, estávamos na Itália, a gente ia voltar lá para a Ásia, íamos para o Líbano. Tocou o telefone, aí o supervisor lá da federação, o senhor João Atala, veio e falou, tem um jogador aqui, dentre vocês aqui, que vai ter que voltar para o Brasil, porque foi contratado pelo São Paulo. Eu, baixei a cabeça e falei, tinha quebrado perna, você acha que eu vou para São Paulo? Não tem mais nada. Aí todo mundo assim, com a cabeça, nós estávamos saindo para Roma, saindo do interior de Bar do Lino, entrando no ônibus. Ele falou, aí não sei quem falou, então dá uma dica quem é. Ele falou, esse jogador já quebrou a perna. Eu falei, meu Deus, não acredito. Sou eu, ele falou, é você mesmo. Eu falei, pelo amor de Deus. Quer dizer que, já tinha 1 ano e meio atrás, teve interesse, acabou não concretizando, e para mim foi um sonho, né? O dia que eu cheguei em Campinas, meu pai me pegou, trouxe para São Paulo, nós fomos no escritório do Dr. Henri Aidar, assinar o contrato, resolver ali nos Jardins, depois fomos para o Morumbi. Quando parou o carro que eu desci no Morumbi, eu falei, eu não acredito que eu estou aqui, isso é muito sonho, é muita coisa para ser verdade, mas de fato era, e acabei, depois de 6 meses, tive a sorte, e isso é uma coisa muito interessante, o meu apelido, se você conversar hoje, conversar com o Bezerra, ia falar Valdir Pérez, coitado, o Valdir já morreu, conversar com o Muricy, conversar com o Getúlio, com o pessoal, né, conversar com o Chulapa, eles vão me encontrar, campeão, eu moleque, o time nosso começou mal, o brasileiro mal, perdemos o Clássico Palmeiras, perdemos o jogo, e eu dentro do Morumbi falei, nós vamos ser campeão brasileiro, os caras, esse moleque tá louco, campeão brasileiro, nós vamos ser campeão. Aí o time acertou do meio para frente, né, classificou na última rodada lá para as oitavas, foi para os mata-mata, foi campeão. Os caras, esse moleque tem razão, foi campeão. E eu passei a chamar campeão. Hoje, esse meu amigo, o pessoal da antiga, o apelido é campeão. O Mineiro 7 Eterno está fazendo uma pergunta para você. Como o Estevam vê a insana cobrança sobre os técnicos brasileiros? Ótima pergunta. Porque treinador no Brasil vive sempre sob pressão. Porque se você ganha um jogo, tudo bem, tá lá tranquilo. Agora, você perde outro jogo, pronto, já querem tua cabeça. Como é que você entende isso? O treinador vive de 2 dias. Né? Você ganhou o jogo no domingo, você vai comemorar segunda e terça, e quarta-feira você já está sob pressão, se não ganhar. Eu costumo falar, e falei hoje, inclusive, no curso que está terminou hoje do Citrifesp, né, o Sindicato de Treinadores do Estado de São Paulo, eu sou dirigente lá.
eu estava falando isso, que um dos grandes problemas no Brasil dos treinadores são os próprios treinadores. 2003, 2002, eu fui para o Líbano. Fui trabalhar no Líbano. Fiz uma conexão, saí de Viracopos, fizemos em Paris, no Charles de Gaulle. Estava eu e minha comissão. Nós estávamos esperando uma conexão de 6 horas para ir para Beirute. E passou uns caras, tinha um empresário, esse cara me conheceu, Estevão, tudo bem? Estou indo para Beirute e tal. Ele falou, você sabe qual que é o pior inimigo do brasileiro do treinador brasileiro fora do Brasil? Eu falei, eu sei, a língua. Nós não falamos inglês. Hoje, essa molecada, todo mundo já fala inglês. Ele falou, de fato, é um dos grandes, mas o pior inimigo do brasileiro, treinador brasileiro fora do Brasil, é o próprio brasileiro. Então, eu falei, mas como? Ele, porque são muito desunidos. Eu tive um exemplo no Líbano, eu levei 5 pessoas comigo, até massagista. Tiveram vários que viraram contra, ou seja, no linguagem de futebol, foram traíra. Depois eu fui para o Al Ittihad da Arábia Saudita, o time do Carilli, agora lá. Tive problemas com auxiliares, tive um preparador físico que depois veio me questionar que o auxiliar estava ganhando mais que ele. Ou seja, o brasileiro é muito desunido. E a nossa classe é muito desunida. Enquanto nós ficamos anos e anos nos preocupando em um derrubar o outro, um puxar o tapete do outro, um brigar com o outro, nós esquecemos de nos solidificarmos como classe, certo? Hoje, uma coisa importantíssima que existe no nosso meio, que é a FBTF, Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que é liderada pelo Mancini, era o Caio Júnior faleceu, e sério, nós temos o grupo de WhatsApp, temos a nova federação, então já começamos, acho que tem uns 4 anos a federação, começou a dar um grau de unidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para recuperar o nosso prestígio, que os nossos treinadores são muito bons, são bons. Lidar como nós lidamos aqui, com esse calendário, com essa insegurança, com essa cobrança. É o caso do Pintado agora no Goiás, o cara no G4 foi mandado embora, porque o presidente põe dinheiro, é um vaidoso, não sei o quê, queria escalar. Então, eu acho que só tem uma saída, é nós trabalharmos, como o Lazzaroni fala sempre no grupo, no nosso grupo. Temos que trabalhar e nos unirmos mais, nos juntarmos mais, nos respeitarmos. Fatalmente, nós vamos voltar a sermos respeitados dentro do nosso país, o que é muito importante. Passo de novo para o Mesquita aqui. Você tem uma pergunta? Eu tenho. Assim, até me causa uma curiosidade, né? Quem foi jogador de futebol, e hoje acontece, o jogador que faz a transição para ser treinador. Aí você, como jogador, é uma coisa, né? E você estava ali sob uma orientação, e depois que você vira treinador, você começa a sofrer outra pressão, né? E aí você tem que lidar com o caminho contrário que você estava. E isso está acontecendo muito hoje, né? Muitos jogadores, ex-jogadores, virando treinadores. Isso é tranquilo, é fácil, porque assim, você ir para a beira do campo é uma coisa tranquila, tipo assim, eu quero ficar no futebol, mas aí você vira uma vidraça, né? Você sai do jogador e vira uma vidraça. Como é que é isso? É uma situação muito complicada, e não são para todos, né? Muitos têm vontade de ficar e não conseguem. Muitos não querem, mas têm condições, e depois acaba compreendendo que quer ficar. Eu vou falar por mim. Eu já com 30 e tantos anos, 33, 34, você começa a ver que está chegando, é normal. Você não acredita que está chegando, né? Porque o único ser humano que tem 2 mortes é o futebolista, né? É a morte natural que todos nós temos e a morte de parar, cara. É uma coisa maluca. Você é idolatrado, passam-se 5, 6 anos, falando quando é muito, uma diferença, 2, 3 anos, você vai no lugar, você já não é mais reconhecido, você não é mais coisa. Então, eu quando comecei a chegar nessa descendente, eu comecei a me preparar, fiz curso da Citrifesp, procurei, e comecei a procurar fazer um remember de todos os treinadores que eu tive.
desde quando comecei no Guarani, que foi o Ladeira, da base, o seu Zé Duarte, que foi um maravilhoso no profissional, depois do Quinjaú, Cilinho, aí vim para o São Paulo, Rubens Francisco Minelli, aí tive alguns outros que foram sensacionais, o caso, por exemplo, o caso do Emerson Leão, por mais questionado que ele é, mas é um baita de um profissional, Orlando Fantoni, sabe, lá no Bahia, o Fantoni. O Paulinho de Almeida, no Bahia, um gaúcho, carioca, rígido, ou seja, eu tive no Guarani também o Tim, Elmo de Padoalimba, ou seja, foram profissionais, tive o Poi, da Portuguesa, sabe, Jorge Vieira, então eu comecei a falar, pô, o que o Leão mais tinha de bom? O que o Minelli tinha? O que o seu Zé tinha? O seu Zé, ele abraçava o jogador, meu filho, faz isso, faz aquilo. Então, o que o Minelli fazia? O Minelli, taticamente, era um absurdo, trabalhava a parte tática, então eu falei, tenho que tentar pegar um pouquinho de cada um. Mas isso é muito difícil, né? Porque você, de repente, passa a lidar com os caras. Então eu comecei a compreender que a coisa mais importante do treinador, e eu falo sempre quando faço alguma palestra lá nos cursos, alguma coisa, falo para os postulantes, você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode errar com o seu atleta. Eu tive um treinador no Comercial de Ribeirão Preto, ele falava para mim, eu cheguei lá, estava fora de forma, mas ele chegava para mim, Estevão, se prepara que domingo você vai voltar no time e tal. Eu, semana inteira, parava de tomar uma cervejinha, treinava. Chegava sexta-feira, ele no coletivo me tirava. Eu falei, foi umas 3, 4 vezes assim. Quer dizer, ou seja, então eu falei, você nunca prometa. Eu tirei esse treinador, que eu não quero falar o nome, como base também. Então, mesmo que eu tenha certeza, terminou o jogo domingo, meu jogo é só no outro domingo, eu tenho certeza que aquele jogador A vai jogar. Eu vou para ele e falo, meu filho, faça uma semana boa, se cuide, treine, 99,9% você vai jogar, é 99,9%, não é 100%. Quer dizer, o cara tem 1% ou 0,1% de dúvida. Então, a principal coisa do treinador, além de você ter que trabalhar a parte tática, a parte física, a parte técnica, é você, primeiro, lidar com o grupo. Tem que lidar com o grupo, administrar grupo. E, segundo, falar olhando no olho do cara, meu. É isso, é A, é B. A partir do dia que o treinador fala A, chega lá no vestiário, ele faz B, ele começa a perder o grupo e começa a perder o controle dos atletas, porque aí os atletas, tá vendo? Ele falou isso, falou aquilo. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é isso. Mas tem que ter muita força, porque a coisa não é brincadeira, não. O jogador dorme. O jogador perdeu o jogo, ele pega uma namorada, pega um bagacinho, sai, vai para lá, para cá, vai tomar uma cerveja. O treinador fica... O Silvio Mitchroski está dizendo, Estevam e Bezerra, boa dupla de zagueiros, campeão de 77. Conta mais sobre essa dupla. Do Bezerra, foi um dos caras que me deu muita força no São Paulo, porque o Bezerra era o ídolo do Guarani quando eu cheguei, desde moleque, ele já estava no profissional, Juvenal de Souza, o Bezerra. E ele veio para o São Paulo desacreditado, veio como lateral esquerdo, tinha operado o joelho no Guarani, e teve um jogo no Pacaembu, logo que eu cheguei, eu fui expulso contra o Palmeiras. Eu fui expulso contra o Palmeiras? Não, contra o Corinthians. Contra o Corinthians, E no jogo, chegou no segundo tempo, o Minelli fez uma alteração, pôs o Antenor de lateral esquerdo, puxou ele para quarto zagueiro, e ele arrebentou com o jogo. No outro jogo, quando joguei, ele arrebentou também. E passou a ser quarto zagueiro, ele se encontrou, ele estava mal no São Paulo como lateral. E aí eu voltei no time e nós tínhamos essa amizade já do Guarani. Ele era um ídolo meu, Bezerra, era um cara fera. E a gente conseguiu fazer uma bela dupla, e até porque o Minelli, esse esquema de 77 era mais ou menos parecido com o esquema da Holanda, mais ou menos, a Holanda jogava o carrossel, rodar, mas em termos de marcação, nós marcávamos homem a homem. Então, eu saía com o centroavante o tempo todo, certo? O Getúlio saía com o extremo, o Antenor do outro lado, o Chicão com um, meia, o Dario com outro, o Teodoro com outro, e o Bezerra era o líbero, era o para-brisa. Ficava girando. Então, ele era muito habilidoso.
se consagrou. Teve um jogo até, né, um jogo no Morumbi, Corinthians e São Paulo, e o Mirelli falou na preleção, Estevão, você marca o Sócrates, aonde ele for. Nós estamos atacando lá para o gol do fundo, né, lá para o gol das piscinas. Teve um lance que o Sócrates foi lá na lateral direita dele, e eu, back central, estou atrás dele, na ponta esquerda, estou na frente do Zé Sérgio marcando o Sócrates. Ele virou para mim e falou, Estevão, vai para aquele lugar, meu, porra. Não, me larga, me esquece. Eu falei, fala com o homem lá. Ó. Foi ele que mandou. Pergunta para ele lá. Ele me deu lá. Imagina o Magrão preguiçoso pra caramba. O Magrão ele não gostava de contato. Né? O negócio dele era com a bola. E ele ia para cá, eu pai, dando porrada nele, chegando o pau. Aí ele foi lá, me levou para a ponta esquerda, eu fui atrás. Né? Falei, fala com o chefe lá. Sensacional. O Chicão tá fazendo uma pergunta aqui. Não é o zagueiro. Não, volante. Não é ele. Estevão, jogador de futebol derruba treinador se quiser? Olha, eu estive 21 anos dentro das 4 linhas como jogador. Eu nunca vi, juro por Deus, pelos meus 3 filhos, eu nunca vi, porque eu nunca participei. Como eu falei antes aqui, aquele exemplo do treinador, do jogador, então eu nunca. Claro que eu já tive treinador que eu vi que o cara ia, pô, esse cara vai arrebentar com o nosso time, ele tá mal, ele perdeu o grupo, mas eu nunca fui capaz de falar, vamos derrubar ele. Mas tem sim, eu já soube de caso, a gente sabe de caso, eu mesmo já devo ter sido derrubado por os pais dele, né? Jogador de futebol não é fácil, não, é brincadeira. Contando uma história do Chicão rápida, 78, nós 77, 78, nós ganhávamos dos grandes, só não ganhava de um time, rapaz, do tal do Santos. Era 3 do Santos, 4 do Santos. Teve um jogo no Morumbi, São Paulo e Santos, devia ter umas 80 mil pessoas. Nós estávamos com 6 vitórias no Campeonato Paulista, invicto. No gol de entrada ali, 25 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para o Santos. É aquele jogo, o Santos tinha Ailton Lira, Pita, João Paulo, Nilton Batata, e o Minério insistia em marcar pressão, marcar o homem, e os caras rápidos, Ailton Lira e o Pita lançando, João Paulo, Nilton Batata e Juari, e nossa defesa, gol. No terceiro gol, rapaz, aí o Juari entrou, chutou, o Valdir Pérez caiu, o Babão ficou caído assim, eu assim, aí ninguém pegava a bola. O Chico, xarope, meu Chico estava doido, espumando. O Chico entrou, pegou a bola assim e falou, seus fiados das putas, seus miseráveis. E o moleque caído aqui, o Valdir Pérez aqui, ele, seus vagabundos. E eu falo por vocês, ele Piracicaba, né? Eu falo por vocês, seus vagabundos. Futebol é dança do diabo. E eu falei, o que é dança do diabo? Levanta, babão! Levanta, seu vagabundo! Levanta aí, com a bola debaixo do braço. Ir para o meio campo. Aí, depois de alguns anos, eu já mais experiente, fui saber o que era dança do diabo. Né? Futebol é... Dança do diabo é que você não pode brincar. O Brasil hoje ganha de 3-0, errou o peito, quase que empata o jogo. Então, e ele, mas, seus fiados das putas, xingava, pai, espumava aqui. Eu falei, meu Deus, o Chico tá louco. O homem tá brincadeira lá. O Sadias tem uma pergunta pro Estevão? Tenho sim, curiosidade. Estevão, você está pesquisando aqui de altura, você tem 1,75, 1,76? Não, eu tinha 1,80, agora já diminuí. Ah, não. A gente consegue diminuir? É que eu vi Quando vai ficando velho, você vai chatando. Eu joguei sempre tinha 1,80. Hoje eu devo estar com... Outro dia eu dei uma medida, acho que é 1,79, 1,78,5. Compensação, eu estou muito feliz porque eu engordei, porque eu cresci para os lados, então fiquei mais forte. Não, eu ia perguntar isso, porque eu vi 1,75 e falei, pô, é difícil com 1,75 jogar na zaga. Eu ia te perguntar, quais suas qualidades como zagueiro? Mais técnico, mais zagueiro becão de fazenda? Porque assim, eu não tive a oportunidade de ver você jogando pelo São Paulo. Eu lembro de um jogo seu, a final em 87 com o Sport. Tava com um amigo meu, ele era do Nordeste, né? Eu torcendo pro Guarani, ele torcendo pro Sport. Ele falava, pô, lá o xerifão vai tirar todos. Deixava-se de xerifão. Aí eu tava vendo aqui, eu falei, pô, eu não lembro dele ser tão baixo em 75. Aí qual que são as qualidades como zagueiro, cara? Eu tinha 1,80. Eu tive a felicidade no esporte de ser o capitão
e levantar pela primeira vez a Taça das Bolinhas, né? Aquele título aí que até hoje os flamenguistas não engolem, mas nem a pau. Então, a gente vai chegar nisso aí já. Eu costumo falar muito o seguinte, e falava principalmente quando jogava, qual a sua principal característica? E eu falo para os meus zagueiros isso, nos times que eu dirijo. Eu acho que a principal característica de um zagueiro é não falhar. Não interessa se você sai dando chapéu, se você sai dando drible, você não pode falhar, cara. O zagueiro, você perdeu uma bola na cabeça para o centroavante, perder na velocidade, o cara que dá um drible, fazer o que? É normal. Agora, você querer pôr no peito dentro da área, querer dominar uma bola e perder, aí você está errado. E eu não era um jogador, né, com 100% de técnica, apesar que tinha bom domínio de bola, tinha bom passe, mas era imbatível no jogo aéreo, tinha um cabeceio, o meu era cabeceio, principalmente o frontal, era imbatível, eu não perdia mesmo, e era um jogador de muita força, apesar de ter quebrado essa perna aí no comecinho da carreira com 19 anos, eu perdi acho que 30% da minha perna direita, da força. Caramba. Naquele tempo a recuperação não era que nem hoje, né? Eu fiquei 1 ano e meio parado quase. Não tinha os aparelhos que tem hoje, a fisioterapia que tem hoje, tudo. Mas eu tinha muita força, não era um zagueiro muito veloz, não tinha muita velocidade, mas tinha muito senso e sentido de antecipação, sabe? Uma noção de área. E com isso eu consegui jogar, mesmo com essa fratura aí que me atrapalhou muito no começo, fiquei depois de mais 19 anos e um total de 21 anos dentro do campo, né? Acho que era legal. Mas o principal é isso, é não errar. Que eu me lembro, em 21 anos, uma vez, Bahia e Flamengo, eu quis dar um drible no Maracanã, na volta do Zico, uma bola meia saída para o goleiro, né, o Adílio por trás de mim, foi na bola, eu cortei para cá, o Adílio malandro rodou para cá, ele me roubou e deu para o Zico caixa. Foi talvez, acho que a única vez que eu falei assim, já tomei gol de cabeça, tomei gol perder velocidade, mas de entregar o ouro, como foi o próprio gol ontem, né, o São Paulo, um gol feio do goleiro e do... Não foi o São Paulo, foi o Flamengo. Foi o Diego e o goleiro do Flamengo. Quiseram fazer uma frescura e tomaram o gol. Né? Eu não me lembro disso. Beleza. O Fábio tem alguma pergunta para o Estevão Soares? Tenho sim. Estevão, a gente recebeu aqui no canal há umas semanas atrás o ex-jogador do São Paulo, o Ronaldo Luiz, né? O anjo da guarda tricolor. Eu fiz uma pergunta para ele, eu queria ouvir de você também a resposta. Eu tinha perguntado para ele na ocasião o seguinte, o que ele achava do nível dos treinadores brasileiros na atualidade, né? E o Ronaldo Luiz, eu acredito que foi muito feliz, ele falou assim, olha, os treinadores brasileiros são muito bons, são excelentes, né? É que, na verdade, assim, talvez a imprensa endeuse um pouco os jogadores estrangeiros que acabam vindo aqui para o mercado, né, brasileiro, né? Você concorda com isso? Você acha que os treinadores brasileiros têm realmente um nível bom e que concorrem aí de igual para igual com os treinadores estrangeiros? Ou antes do Estevão responder, só um instantinho, antes de ele responder, essa foi uma pergunta parecida que o Daniel Poli fez para a gente aqui. Ele pediu para o Estevão dizer o que ele acha do Hernan Crespo como técnico do São Paulo hoje. O primeiro do Hernan, eu acho que é um grande profissional, foi um grande jogador, vem fazendo um excelente trabalho, e esse jogo aí, né, esse jogo na Argentina principalmente, ele montou uma estratégia maravilhosa de velocidade, até talvez ele conhecia o time adversário, sabia das carências, das deficiências defensivas, e ele montou essa estratégia, esse plano de jogo, e deu muito certo. Eu acho que é um treinador bom, treinador de qualidade, sim. O São Paulo não ia trazer também um cara que não tivesse a qualidade. Quanto aos nossos treinadores, eu acho que nós temos muita qualidade. Volto a falar o que falei antes aqui, nós temos que nos unir em prol da classe, para proteger a classe. E o treinador brasileiro hoje, vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês, né, não sei se sabem ou se vocês já perceberam, é a quinta força dentro do clube. Primeiro é o dirigente, segundo é o executivo, terceiro é o empresário
e quarto é a torcida, ou é a quarta. Aí, são 4 na frente. O treinador é a quinta força. Certo? O torcedor se reúne, as organizadas, e vão para pressiona o dirigente e ele manda o treinador embora. O executivo, você nunca viu alguém falar, o executivo do clube tal foi demitido, porque não, ele tá alheio. O dirigente, então, nem fala, ele não é culpado de nada. Então, nós precisamos reverter isso. Primeiro, reverter como? Reverter com trabalho, com aperfeiçamento. Felizmente, hoje, nós temos a parte teórica. Nós, treinadores no Brasil, sempre fomos muito empíricos. Hoje nós temos as licenças aqui a licença do Sindicato dos Treinadores de São Paulo, nós temos as licenças A, B, C, D, a PRO da CBF, então os treinadores estão estudando, estão fazendo curso. Isso é uma coisa importante. Você tem que juntar a ciência, tem que juntar a sabedoria com a prática. Agora, eu acredito muito, eu acho que nós levamos essa matéria-prima para a América do Sul toda, nós levamos para o México, nós levamos para Portugal, nós levamos para a Europa através do Parreira, através do Filipão, através do Lazzaroni, levamos para o mundo árabe, para a Ásia, para o Japão. Quais foram os treinadores que desbravou tudo aquilo lá? Foram os brasileiros. Será que nós desaprendemos? Acho que não. Nós temos que lutarmos, nos fortalecermos para sermos mais respeitados dentro do nosso país. Aí sim. Tem uma pergunta do chat aqui. O William Stein, ele está perguntando qual foi o melhor goleiro que ele jogou junto. Geralmente, goleiro e zagueiro costumam discutir quando tem alguma jogada mais atabalhoada dentro da área. O goleiro, às vezes, não confia na zaga, e a zaga também, às vezes, não confia muito do goleiro. Para você, qual foi o melhor goleiro que você jogou junto? Vai botar a saia justa aí. Não é difícil, não. Eu joguei no Guarani joguei com um goleiro no Guarani, depois jogou no Corinthians, que ele era estupendo. Talvez tenha sido, tecnicamente, um dos melhores que eu joguei, que foi o Tobias. Apesar de Tobias ter uma vida fora do campo, um xarope pra caramba, mas ele não dormia, mas chegava de manhã cedo, sem dormir, treinava mais que todo mundo, pelo amor de Deus. O gato era... O Tobias, tanto que foi campeão no Corinthians, aquele tipo 77, ele era titular. O Tobias, sem dúvida, um dos magníficos. Eu joguei com um goleiro no Sport de Recife também, 6 meses, depois ele parou, que foi o Emerson Leão, já com quase 40 anos, mas filha da mãe, o que esse cara se colocava, o que ele orientava, o que ele falava, com aquela vaidade dele acima de todo mundo, mas era um cara debaixo dos 3 paus, brincadeira. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez o melhor goleiro que eu joguei, que quando ele rebatia uma bola, nós tomávamos o gol, porque a gente não ia no rebote, foi o Valdir Pérez. Finado Valdir, o Babão, como é o apelido dele, o Chicão, né? Acorda, Babão, levanta, seu fiado da puta, xingando. O Valdir era brincadeira. Tanto que foi um dos goleiros do São Paulo, aí que está entre os 3, 4 goleiros das 4, 5 goleiros da história de São Paulo. O Valdir para fazer gol nele era sacanagem. Chutava de longe, ele não tinha rebote. Nós perdemos um dia para o Noroeste de Bauru. Lá em Bauru, 40 do segundo tempo, um maluco lá de longe, à noite, uma quarta-feira à noite, chutou uma bola. Nós paramos, eu, Bezerra, já viramos. Já. O Valdir bateu o roupa, o Jairzinho, o furacão da Copa, estava lá com 40 anos. Porque nós não acreditamos. Você não acreditava que ele falhava, né? Tanto que ele foi o responsável, praticamente, pelo aquele título brasileiro lá no Mineirão. Ele pegou tudo, pegou pênalti, pegou até pensamento, né? Mesquita, você tem uma pergunta para o Estevão? Não é nenhuma pergunta, eu vou fazer uma constatação aí, primeiro assim. Começa que em 77, 78, o Valdir Pérez era o primeiro ídolo que eu tinha, né? Começou disso aí. E aí eu firmei com o São Paulino ali, e daí para frente foi. Mas a pergunta que eu tenho, essa pergunta capciosa, para quebrar um pouco. O fio terra que o Valdir Pérez fez do Márcio, na hora da cobrança do pênalti, ajudou o negócio, que ele deu uma passada, se fez um fio terra nele lá, e aí o cara chutou a bola na puta que eu pariu. Chutou lá em cima.
O Valdir tinha essa coisa, além da técnica do Valdir, que ele sofria um pouquinho na saída de gol. Ele não era muito alto, ele tinha acho que a minha altura, mas ele tinha um pouco de dificuldade nessa bola cruzada. Mas o Valdir, debaixo dos 3 paus, era um avião. E a grande característica dele, e ficou comprovada naquela final, com ele passando a mão, fazendo filtrar no Márcio Gugu, e depois era a perturbação do Badão. Né? O Babão era, os caras iam bater pênalti, ele dando risada e passando a mão no cabelo, isso aí era um cara gelado, né? O Valdir era assim, frio, o mesmo Valdir que era fora do campo, era dentro do campo. O mesmo Valdir que sentava com a gente lá no Morumbi para almoçar no restaurante do Morumbi, sempre ficava ali dando risada, babando, era o Valdir dentro do campo, ele não tinha noção do perigo, ele não esquentava. Eu nunca vi esse cara nervoso, né, cara? O Chicão ficava doido, xingava. O Valdir não, só dava risada. Só. O Chulapa corria atrás dos caras, queria bater, queria brigar. E ele dava risada. Sensacional. Tem outra pergunta pinga-fogo aqui. Estevam, o que você acha do Tite da seleção brasileira? Pergunta o SPFC Eterno. Vixe, esse é amigo pra caramba, hein? O Tite, sem dúvida, é um dos maiores treinadores do Brasil, tanto que está na seleção brasileira. Nós não vamos questionar. Agora, o Tite não vive hoje um grande momento na seleção. Perdeu a Copa, eliminou aqui dentro, depois na Sul-Americana está liderando, está invicto, mas nós sabemos que essa Sul-América aqui isso não, né, isso nada é quase a mesma coisa para o Brasil. Agora, o que eu espero do Tite, isso aí eu posso até falar para ele, né? O que eu espero dele é que está na hora do Tite fazer alguma coisa diferente. Cara. Nós não podemos, um treinador da seleção brasileira, e não estou aqui sendo traíra, não, estou falando uma coisa aberta. Acho que ele tem muita qualidade, ele é muito trabalhador, ele é muito honesto, ele é um cara que fala, né, eu não preciso nem falar, porque a história dele, a vida dele como treinador e como jogador fala isso. Mas eu acho que está na hora, está na hora dele fazer alguma coisa diferente. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente, sabe? Por exemplo, quem está no Santos agora é o Diniz. O Diniz do São Paulo fez uma coisa diferente. Talvez faltou material humano para ele, faltou uma estrutura maior para ele próprio, talvez foi o grande primeiro clube que ele pegou, mas é um cara que pensa alguma coisa, cria alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é hora do Tite também se reinventar um pouquinho nessa seleção, sabe? E criar algum modelo de jogo, ou alguma convocação, ou alguma escalação. Por exemplo, hoje, treinador da seleção brasileira, eu não sei nem quando é o próximo jogo da seleção. Eu convocaria de camisa 9 da seleção, hoje, para mim, só tem um. Chama-se Hulk. O cara está voando fisicamente, é um cavalo. Sabe? Então, é hora de você, de você criar alguma coisa. E eu sei o que é marcar esses cavalos. Você não chega nele, meu. Eu sei o que é marcar Bejoca, Serginho Chulapa, Roberto Dinamite, Enéas, os caras que jogam o corpo em cima de você. Você não consegue entrar, é difícil. Então, talvez você fala, o cara tá louco, mas experimenta. Nós não temos um camisa 9 específico. Tanto que no jogo de hoje, o Galvão foi enchendo a bola lá do... Como é que chama o menino que fez os 3 gols? Richarlison. O Richarlison, eu também acho que ele tem que ser de 9. Ele não pode jogar de extremo, não pode jogar pela beirada, tem que jogar dentro da área, aproveitar o corpo dele. Então, fazer algum esquema de jogo diferente, alguma coisa nova, para se reinventar. Nós somos os melhores do mundo, então nós temos que ter um treinador também que crie. E ele tem capacidade para isso, é só ele pensar um pouquinho e agir. O Fábio tem alguma pergunta para o Estevam Soares? Eu tenho, sim. Estevam, bom, pegando o gancho aí da seleção brasileira, né? Quais são as nossas chances aí na próxima Copa do Mundo? Que você... Claro, você falou que, né, o time precisa aí de se reinventar e tudo mais, né? Mas você acha que há tempo hábil para que a seleção brasileira consiga
de repente mudar um pouco de esquema tático, trocar algumas peças e de repente conseguir aí fazer bonito na Copa do Mundo? Ou nós fazemos alguma coisa diferente, ou nós vamos passar vergonha outra vez. Vergonha pior ainda. Nós vimos a Eurocopa agora e foi. Mas tem que ser, não tem que passando a mão. Nós temos que tem que parar no Brasil, e a gente sabe, é difícil falar isso aqui, é difícil afirmar e falar, mas nós sabemos que os melhores talvez não vão, que sabe que existe uma interferência muito grande, não sabe-se de quem, o porquê de quem, mas existe. Então nós temos, sabe, a primeira coisa que eu faria como dirigente da CBF hoje, nós vamos ter quantos amistosos agora aqui esse ano, ou senão vou arrumar 4 amistosos daqui pro fim do ano no Brasil, só com jogadores daqui. Nós vamos levar os jogadores que atuam no Brasil para eles maturarem com a camisa da seleção, para eles colocarem a camisa da seleção, para eles, sabe, para ir se soltando. E primeiro, você convocar certo, convocar por meritocracia, não interessa se joga no Brasil, se joga na Europa, se é do empresário X, do empresário Y, se tem interferência de A ou de B. E segundo, nós temos que modificar um pouco a nossa maneira, nós temos que criar. Eu achei agora muito legal ele trazer o Neymar por dentro, já foi uma modificação. Neymar pela beirada, quer queira ou quer não, ele acaba vindo atrás de lateral. É um cara que joga flutuando, como o Messi joga no Barcelona, joga na Argentina. Então, criar uma maneira nova de jogar. O cara tá velho, tira fora, põe um novo aí, matura o cara, arruma 3, 4 amistosos, põe nessas eliminatórias, jogos que faltam, para o cara maturar e preparar para a Copa do Mundo. Senão vai ser difícil, cara. Nós vamos perder para a Bélgica, para a Venezuela, para quem jogar, nós vamos ser surpreendidos. O William Stein está dizendo aqui, ó, parabéns pela live, sensacional, show de bola. E o Sadias tem uma pergunta para o Estevão Soares? Tenho sim, Estevão. Sua experiência de técnico aí. Como que um treinador monta um time? Curiosidade, tá? Você monta o quê? Você tem um esquema tático convicto? Ou você pega, que nem você falou agora, o Neymar joga no seu time. Você monta um esquema para o Neymar se sobressair? Ou porque você favorece o coletivo? Fala, não, cara, eu jogo no 3-5-2, no 4-3-1-2, no 4-4-2. Como que funciona a cabeça de treinador, cara? É o material humano que manda? Eu acho que a primeira coisa, eu vou falar então em 2 partes. A minha carreira, ela está o seguinte, mas eu não desisto e eu vou dar a volta por cima, vocês vão lembrar. Daqui a pouco eu estou aí. Eu tinha um amigo que falava aí, eu estava tocando na banda lá no interior, tem a fanfarra, né? Aí ele passou tocando um triângulo, batendo triângulo, lá no fim da fanfarra. O cara tá tocando triângulo. Aí a fanfarra, né, a banda deu a volta atrás da igreja, ele veio tocando as abumbas. Os caras, tá na primeira fila. E é o que eu espero. E tenho força e tenho fé. Eu acho que... Como é que foi a pergunta mesmo? Desculpa, foi... Você treinador, como que é a cabeça do treinador? Isso, você tem um esquema convicto, você... Não, convicto você tem, só que eu vou falar agora de como eu estou, como eu falei, andando pela periferia, pelos times menores. Você chega para trabalhar um mês e meio, 2 meses, você não tem nem tempo de contratar. Então você tem que fazer um jogo treino, fazer um coletivo, ou assistir o primeiro jogo, ver, tirar informações, o que tem aqui, o que tem, dentro das características que você tem, você montar. Agora, isso aí é você usar o potencial que você tem dentro do que você tem de atletas disponíveis. Agora, a outra coisa, por exemplo, hoje o Crespo no São Paulo. O Crespo chegou, conheceu o elenco, já está contratado 3, 4 jogadores, estão contratando agora, parece que o Benedetto, né? Tá vindo o centroavante, é isso? Tá vindo, então, aí você começa a agir de acordo com as necessidades do elenco e de acordo com os conceitos que você tem para o futebol. Eu quero jogar com 3 zagueiros, igual ele vem jogando, mas eu tenho só 3 zagueiros aqui. Eu vou precisar de mais um zagueiro, mais um líbero, que quando o Miranda não puder jogar, eu tenho um cara que faça essa função. Eu preciso de mais um stopper, que é o cara que saia na caça. Então, é diferente você chegar, pegar o trabalho feito, você ter que olhar em cima daquilo que você tem e daquilo que você monta. Eu, particularmente, não tenho um esquema
que o 4-4-2, 4-1-4-1, 4-4-2-4, 4-3-3, 4-3-2-1, 3-5-2, 3-6-1 ou 3-6-2, né? Teve um presidente que falou, joga no 3-6-2, falei, presidente, aí dá 11. A gente já começa a perder. E outro no Guarani querendo escalar o meu time, o famoso Beto Zini, meu amigo, querendo escalar na sala dele, e ele pegava os palitinhos assim, quebrava e ele puxava, ele falou, pô, Estevão, mas não tá dando certo. Eu falei, Beto, você tem 11 na linha, tira um aqui, que aí o que você quer falar para mim? Então, eu acho que, aí sim, todo esquema é válido, todo esquema tem a coisa mais interessante, que o futebol, por mais que se reinvente a nomenclatura, por mais que se invente treinamentos, por mais que se crie coisas novas, futebol são dois conceitos muito simples. Com a bola, certo? Você tem que jogar, você tem que... Certo? E sem a bola marcar. Não interessa se sem a bola você vai marcar na primeira linha, pressão, ou se você vai marcar na linha média ou na linha baixa. Com a bola, não tem problema se você vai trabalhar no seu campo de defesa para ser um time reativo, a hora que te apertar, você sai no contra-ataque, ou se você vai levar essa bola no campo adversário e envolver. Ou seja, o importante é você ter jogadores de qualidade. Não adianta você querer sonhar com algo e você não tiver material humano. Você pode ir, vai, mas lá na frente você vai chegar num ponto que vai sucumbir, não tem problema. E se você tem um cara que nem o Neymar no seu time, você monta um esquema para privilegiar o Neymar, para ele sobressair, ou melhora o coletivo? Não, você tem que montar um esquema para ele. É como eu falei aqui, o Neymar vinha jogando na beirada aqui da seleção. Por mais que quando passa do meio campo, pega para um volante aqui, você pode jogar no 4-3-3, fazendo um triângulo, ou fazendo no 4-3-1-2, fazendo um losango, e esse volante sai para pegar o lateral, mas tem hora que não dá, tem hora que o Neymar está numa jogada, ele tem que ir até o fim lá. Então você não pode desgastar um cara desse do meio campo para trás. Como eu falei aqui do Messi, joga no Barcelona flutuando. Quem que o Messi marca? Quem que o Neymar marca hoje na seleção? Marca o primeiro volante adversário. Geralmente o primeiro volante do time é o cara mais caneludo, é o que tem menos velocidade, é o que tem menos saída de bola. Então, perdemos a bola, Neymar, você pega o primeiro volante aqui, faz uma sombra nele que você não vai desgastar. E você vai estar com força para você poder, quando nós roubarmos essa bola, para fazer o que melhor você sabe, que é para chegar no gol adversário. Beleza. Ótimo, Ana. Sem som. Gravamos tudo, som. Então, primeira pergunta aqui. Tem duas perguntas bem pinga-fogo. Qual a opinião do Estevão sobre a arbitragem? Isso é fácil, hein? É fácil. A arbitragem do Brasil é muito boa. Eu só acho que eles têm que parar de uma coisa. Não, é boa. Eles só têm que parar de querer aparecer, cara. Eles estão querendo aparecer mais do que os jogadores. Sabe, os dirigentes das federações, da CBF, têm que reunir os caras e falar, não tem conversa com o jogador. O jogador reclamou, dá um amarelo, vermelho, começa a fazer isso. Aí eles querem ficar, por exemplo, escanteio. Pode ver. Escanteio ou falta lateral. Os caras estão se agarrando, eles vão lá, ficam falando. Deixa os caras se agarrar, sua função não é ser orientador. Se o zagueiro agarrou o cara, pênalti. Se o atacante empurrou, falta. Eu acho que eles estão muito vaidosos, estão muito Pelé, como se diz na gira, né? Então eles tinham que abaixar um pouquinho mais a bola, mas tem qualidade. Até porque esse agarra-agarra vem da era da Idade da Pedra, né? Todas as vezes, na história da Idade da Pedra, na área, é sempre isso, pô. Ninguém nunca viu, se não viu, eu não sei, né? Agora não pode mais. E você falou em agarrar, posso falar uma coisa rapidinha? Pode. Pode falar besteira aqui, não? Pode falar alguma coisa assim? Não, pode falar. Pode mandar pode mandar todo mundo tomar no cu. É fácil, é tranquilo. Liberou, Geraldo. Eu estava jogando no Comercial de Ribeirão Preto, em 81, quando eu saí do São Paulo, fui para o Joinville e me emprestaram para o Comercial. Campeonato Paulista contra a Ferroviária, nós estávamos atacando lá no Palma Travasso, grande pra caramba, e tinha um neguinho, você falar neguinho hoje também, é perigoso, que o nego vai
Aqui pode falar. Que o cidadão de couro, o atacante rápido, tem uns 20 anos, mais uma velocidade, rapaz. E nós estamos atacando, o cara deu um balão para ele, virou. Aí no que ele virou, não ia pegar ele. O moleque saiu na minha frente, o que ele saiu no pique, eu juntei, me pulei por cima dele, agarrei e peguei nas bolas dele, cara. Não tinha, eu fui pegando para a cabeça assim, ele foi escapando. E eu puxando, e na hora que eu vi, eu juntei. E apertei ele. Ai, caiu. Ninguém viu, foi só eu e ele, viu? Ele estava escapando, cara. Acaba o jogo à noite todo molhado e vai escapando. Eu falei, vai na cara do gol. Aí o que sobrou, eu juntei a barbita do cara e. Hoje pode, aí pode. Parou na hora. Uma hora vai parar, meu. Deu um grito e caiu. Aperto de. Tem outra aqui, uma bem bacana agora. O Daniel Poli está perguntando: Muricy foi colega de quarto do Estevão na época do São Paulo. Você tem alguma história bacana para falar sobre o Muricy? Minha Nossa Senhora. O Muricy foi assim, era no quarto 1 lá do Morumbi. Era o Muricy e o Nelsinho Batista. Aí quando eu cheguei, eu fiquei lá no fundo, aí o Nelson, depois de um mês, foi para o Santos. E eu passei a dividir o quarto com o Carniça, com o Mujica. E a gente somos amigos até hoje, fomos dos grandes amigos, o cara que me deu força pra caramba. O Muricy era o ídolo do São Paulo, ele estava vindo de cirurgia, mas o Muricy é o seguinte, cara, quem vê o Muricy hoje aí, nos comentários, na coisa, pensa que o Muricy, o apelido dele é Carniça, pra você ter uma ideia. O bagaço que era uma desgrama, ô bagaceiro. O Muricy... O Mujica não é brincadeira, não. O homem, toda quarta-feira tinha uma reunião lá na casa dele, lá na Vila Sônia, na frente do Morumbi, lá na Francisco Morato, né? O pai dele fazia um churrasco lá, que era famoso, rapaz. Meu Deus do céu, o Mujica. Gente boa. Mas o Muricy no São Paulo, o apelido dele era Vesgo, né? Que nem o Mário Sérgio. O Muricy, o apelido é Zoinho. O Muricy olhava para trás e tocava para cá. Pô, ele fazia cada uma que... Porque a gente vê o jogador mesmo, cara, não é no jogo. Você passa a ter uma noção da categoria do cara nos treinamentos. Treinamento que você passa a ver o que o cara faz, porque ele tá sem responsabilidade, ele está descontraído. E o Mujica fazia cada uma que Deus me livre, pelo amor de Deus, não era fácil. Bom, nós estamos chegando aqui ao final da live, já tem quase 1h20. Entrevista Deixa boa. Eu contar uma aqui. Deixa eu contar isso aqui, que eu não posso sem contar ela na live de São Paulo. 78, nós fomos campeões de 77, né? Virou o ano. Imagina um time, como eu falei, que era só de força, de marcação, de contra-ataque, reativo pra caramba, com 3 volantão, Chicão, Dario Pereira e Teodoro. E o time começou só churrasco, né? O Theo tocava violão pra caramba, era violeiro, amigo do Jair Rodrigues, amigo do Wilson Simonal, amigo do Antônio Marcos, que morava ali do lado do Morumbi, pelo amor de Deus. Era só festa. Estava na concentração, o Theo estava dando, né? Passava um mapinha, terminava o jogo, parecia velório, os carros indo lá para o Morumbi, para a festa. E aí o time começou a perder, cara. Começou a faltar perna para o time não tinha mais perna, e ninguém, todo mundo perdeu uma sequência de derrotas. Aí o Minério fez uma reunião lá no Morumbi. Assim, no vestiário. Todo mundo de pé, de castigo, cara. Ninguém sentou. E o Minério era o Deus, né, cara? Aí pagou. E o Zé Sérgio era o seguinte: o Zé era o príncipe, né? Príncipe do Morumbi. O Zé, como falei, tinha 19, 20 anos, mas ele tinha mais moral do que o Chicão, do que o Valdir, que o próprio Dario Pereira, que veio por uma fortuna, que o Getúlio, que era a seleção brasileira. E aí o Minério: por que está acontecendo com vocês? Fala, ninguém me fala. Vocês não são homens, vamos, nós não podemos ficar assim. Pagou geral. 10 minutos, 15 minutos daquele papai, todo mundo assim. O rabo entre as pernas. Daqui a pouco, rapaz, o Pardal, que era o Zé, né? O Pardal levantou e falou: senhor Rubens, eu posso dar a minha opinião? Todo mundo olhou para ele: o que esse moleque vai falar? Aí o Minério falou: sim, pode falar, Zé, qual o problema? Senhor Rubens, é uma coisa muito simples.
para a gente voltar a vencer. O senhor tem que fazer o quê? Mas então fala, o que é? O senhor tem que pegar e amarrar o pinto do negão. Dá um nó no pinto do negão. O Serginho Chulapa, o negão. Puta que pariu. Esse Serginho fez... Aí, como é que é, Zé? Amarra o pinto do negão. Amarra o pinto do negão. Amarra o pinto e que ainda vou ganhar jogo. Puta, meu. O Chulapa só falou. Aí o pior que sobrou pro Valdir Pérez. O Chulapa depois acabou até brigando depois de um mês. Ficou um mês jurando o Valdir e pegou. Né? Isso não é coisa dele. Não é coisa do Pardal, não. Isso é o Babão. O Babão que é o traíra. Foi uma confusão. Enquanto ele não brigou com o Valdir, ele não sossegou, não. Cara, mudou muito, né? Você falando em apelidos aí, tá? Hoje, cara, é tudo nome composto, é tudo... Mudou muito essa cultura do futebol, né, cara? Antigamente tinha Piá, Cotó, João, Gegé, sei lá, Fio, Cotonete, aquelas coisas. Carão, Getúlio Carão. Você tinha apelido, Estevam? Não, ficou apelido lá, ficou campeão, né? Porque por causa dessa coisa do tipo brasileiro, aí campeão. Cuidado, nós vamos acabar falando com alguém da época e vão contar, eles vão contar. Eu tinha um problema de sonambulismo quando eu comia muito na concentração, aquela comida do Morumbi era puta. São Paulo sempre na frente. Aí sonhava, acordava gritando, aí os comunistas, tá louco, esse papo tá louco aqui. Antes que alguém fale, eu vou falar, né? Então, estamos agora com 1h20 de live, tá? Agora a gente está chegando ao final. Entrevista boa é aquela que a gente não vê nem o tempo passar, parece que foi 5 minutos. Inclusive o pessoal aqui, ó, essa live podia durar uns 3 dias, parabéns a todos. E a gente agradece aqui de coração o Estevam Soares pela participação, por ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui num canal que é novo, a gente está com um pouco mais de um mês, aqui, quase 2 meses de canal, e a gente está aprendendo a fazer isso aqui, e a gente agradece ao Estevam Soares por ter aceitado o nosso convite e participado. Foi uma conversa muito bacana. Em nome de todo mundo aqui, do Mesquita, do Fábio, do Daniel Sadias, e de todo mundo que esteve no chat... Em nome de todo mundo, não. Eu vou fazer um agradecimento especial. Tá. Porque ele é de 77, é o meu primeiro título, é um cara da década de 80. É um agradecimento que faz aqui o São Paulino daquele tempo pelo que você fez e pela pessoa que você está mostrando que é, e é isso aí. Tomara, né, que outras pessoas se espelhem nisso. Obrigadão, Estevam, pela atenção que você nos deu. E tomara, né, que outros treinadores, jogadores se inspirem, né, em você. E fica aí. Um grande abraço e volta, Oda. Então a gente passa a palavra para o Estevam Soares fazer as considerações finais. Eu não vou poder deixar vou roubar mais 2 minutos de vocês. Pode roubar 10, 1 hora, 2 dias. Eu estou aqui vou ouvir durante um mês aqui. Eu vou falar o que eu falo sempre, e esses dias eu também participei terça-feira de uma live tricolor, e eu não posso participar de nada do São Paulo sem falar isso. É uma coisa, eu não estou lendo nada aqui, estou olhando para vocês. Vou falar a escalação do São Paulo de 77. Goleiros: Valdir Pérez Arruda e Antônio Pádua Soares, o Toinho. O time: Getúlio Costa de Oliveira, Estevão Eduardo Lemos Soares, tinha o Roberto Franqueira, que é o Tecão, Juvenal de Souza, o Bezerra, e Antenor Machado Filho, o Antena. Né? Tinha uma trinca de volante: Francisco Jesus Navance, não preciso falar quem é, Teodoro Matos Santana, o Negutel, e Alfonso Dario Pereira Bueno. Ponta direita, o Zequinho, eu não decorei, já estudei o Zeca, olha que desgrama, eu não consigo decorar. Ponta direita, Antônio Rodrigues Filho, o Neca, centroavante, Sérgio Bernardino, Serginho Chulapa, ponta esquerda, José Sérgio Prestes, Zé Sérgio, tinha ainda nesse time,
o Viana, que eu não sei o seu nome inteiro, Milton da Cruz, o presidente do time, Dr. Henri Aidar, o diretor de futebol, José Douglas da Lora. Antes que eu esqueça, que outro dia eu falei isso aí, falei uma vez do meu amigo e não falei o nome do médico, que é falecido, Dr. José Carlos Riz. Preparadores físicos, João Paulo Medina e Pedro Beagin. Massagista Hélio Santos. Acho que não tem mais ninguém, não. É isso aí, mais ou menos isso. E o treinador, Rubens Francisco Minelli. A cabeça tá boa ou não? Tá ótimo. Maravilhosa. Estevam, conta uma história sua e do Toinho com o Jacaré lá em Piauí. Tô até arrepiado aqui. Meu Deus do céu. Só nomes bons, cara. Como é que é essa, Dias? Ô, Estevam, tem uma história sua com o Toinho lá em Piauí, com o Jacaré, não é? Acho que é um primo do Toinho, foi com o Jacaré no hotel lá. Vixe, Maria, o Toinho é louco. Eu estive lá trabalhando lá em Teresina, ele falou, eu falei, sai daqui, Cabo Rico. Não, então vamos ouvir. Não, mas é só isso. Ele levou o Jacaré. Você tá louco, pô. O cara vai me estar no hotel, o cara foi pro Japão, meu. Você tá onde? Estamos na África, meu. Você tá... Então é isso, pessoal. O Mesquita, você tem um recado para dar das nossas próximas lives? Estaremos no domingo, lá na pré e pós-jogo do São Paulo contra o Flamengo, nosso freguês habitual. E vamos lá, vamos dar porrada neles. E é apenas esse recado. Hoje eu estou tão assim. O Estevam me derrubou hoje, bicho. Eu lembrei de toda a história da minha vida aqui. Mais uma história, pode ser, não? Conta. Conte agora. São Paulo e Atlético Mineiro escreveram um capítulo muito legal. Jogamos várias vezes contra no Brasileiro, primeiro turno, segundo turno, a final. Jogamos Libertadores, tinha uma Copa não sei do que, jogamos toda hora Atlético e São Paulo. E o time do Atlético, todo mundo sabia e soube que era muito melhor do que o nosso tecnicamente. Time que tinha na época João Leite, tinha Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Reinaldo, ou seja, e tinha um monte de pretinho, Marinho, Reinaldo, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marinho, um monte de pretinho, tudo ali na frente, parecia um cisco. E nós marcávamos homem a homem. Nós fomos jogar, depois de ter sido campeões lá, nós fomos jogo do Torneio dos Campeões, parece, ou a Libertadores. E o Minelli fez a palestra, Estevam, você pega o Reinaldo, Chicão, você pega o Toninho Cerezo, você pega não sei o quê, e Getúlio, pega aqui na ponta esquerda o Ziza, Antenor, encosta no outro lá, encosta no Marinho, e pegou e falou pro Dario Pereira, você pega o Paulo Isidoro, que era o demônio do time dele. Mas tinha uns 4, 5 pretinhos, tudo igual dentro do campo, que eles botavam. Mas, para o primeiro tempo, nós não achamos o Atlético. Eles estavam com uma puta raiva da gente, que perderam o título, imagina. Os caras vieram para cima da gente, que vieram e pau, e vai do gol, chutava, o babão tirava, e bola na trave, e não tinha jeito. Aí chegou no intervalo, cara, nós todo mundo ali morto, 45 minutos para segurar o 0x0, sentamos ali, e o Dario estava com 6 meses aqui no Brasil. Ele não entendia muito português ainda, que ele morava comigo, morava numa suíte na casa lá dos atletas, e eu ensinando português, ele me ensinando, né, falando castelhano. Aí o Minelli nem deu tempo a gente descansar. Veio, eu falei para vocês não marcaram. Dario, eu falei para você, marca o Paulo Isidoro passeou o campo inteiro. Você, que eu não tinha, então eu te falo, mas pagou uns 40 segundos assim, o Minelli brabo, mas cabia o Dario sentado assim, olhando para ele assim, e ele pagando. Aí o Dario fez assim, seu Rubens, por favor, seu Rubens, por favor, qual daqueles negrititos que é Paulo Isidoro? Me fala, porra. Qual daqueles negrititos que é Paulo Isidoro? Eu não consigo achar ele. Aí o Minelli começou a rir e falou, ô Chico, na hora que ele está no campo, mostra para ele qual que é o Paulo Isidoro e pronto, e começa. Deu bom, né, galera? Mas é isso aí. Foi muito bom estar aqui com vocês também. Então, foi muito bacana.
Muito legal. Então, o Chicão está dizendo, precisa ter uma segunda live do Estevão. Essa foi maravilhosa. Verdade, hein? Verdade. O senhor é superstar agora. Eu conversei até hoje. Eu conversei hoje à tarde, até por telefone, com um cara que é vizinho meu aqui, Oswaldo Mendes. Ele escreveu o livro de um amigo meu aqui, do Plínio Marcos, né, o teatrólogo muito famoso. Eu falei, essas histórias aqui, você vê, eu contei umas 4, 5 do São Paulo e tem mais algumas aí que é só lembrar. Imagine na carreira, eu tenho trocentos. Eu comecei a anotar no meu celular para não perder. Né, até liguei para o Oswaldo, eu falei, Oswaldo, eu queria escrever um livro, mas não um livro de história minha. História minha. Queria escrever um livro, claro, você faz um resumo da sua vida, mas com fotos, eu tenho fotos lindas com Pelé, fotos com da minha carreira toda, e com causos histórias desses causos, sabe? Contar pelo menos uns 30, 35 causos desses aí, eu acho que isso é um tema que eu vou começar a bolar. Nós marcamos uma reunião semana que vem aqui no Shopping Higienópolis para sentar, para a gente começar a evoluir para o lançamento de um livro. Isso é legal. Sensacional. São as coisas boas que ficam, né? Com certeza. Te aconselho firmemente, eu vi, tem sua foto lá, você no Guarani e o outro, e o Pelé no meio, né? O Pelé, acho que foi o último jogo dele, né? Que ele fez gol. Foi o último, isso. Foi o último jogo, a despedida dele. Isso, exatamente, a despedida dele. Então, muito obrigado, Estevão Soares, pela participação. E quando quiser, a gente está aberto para poder fazer mais uma live. O canal é seu, Estevão. O canal é seu. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado a você, muito obrigado a Mesquita, ao Fábio, ao Sadias e todo mundo que participou. E aproveitem, quem ainda não é inscrito no canal, dê o seu like, pode metralhar o like e assinar o canal e ativar o sininho, que isso fortalece muito a gente nesse trabalho que ainda está começando, mas que a gente tem fé nele e a gente tenta trazer muita novidade para você que está nos assistindo. Muito obrigado e Manicômio Tricolor. Maluco é quem não assiste. Até mais. Boa noite, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Um abraço.